Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Com mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro, Sheila Smonovich já atuou por diversas empresas líderes desse segmento, como Merrill Lynch e American Express. Atualmente é empreendedora, fundou a Female Consulting, com foco em ajudar mulheres a entenderem de investimentos, estratégia e gestão de investimentos e ativos. É VP da ONG Naamat Pioneiras São Paulo e membro do Grupo Mulheres do Brasil e do Empoderamento e Liderança Feminina pela FISESP, Federação Israelita de São Paulo. A minha convidada de hoje vai falar sobre o tema liderança financeira e liderança feminina. Bem-vinda, Sheila. Obrigada, Elisa. Prazer estar aqui. Sheila, o Brasil foi destaque, aliás, ele é destaque em liderança feminina financeira conforme um mapeamento mundial de investidoras do UBS Investor Watch. Dentre os países analisados, as brasileiras apareceram ao lado das mexicanas, como aquelas com as maiores taxas de liderança ou na divisão com seus parceiros das decisões financeiras familiares. Eu quero começar a nossa conversa de hoje te perguntando qual é a relação entre liderança feminina e liderança financeira. Essa pergunta é muito interessante. Essa pesquisa do UBS foi bastante comentada. E eu acho que se a gente puder traçar um paralelo entre Brasil, México e os países da América Latina, mas principalmente Brasil e México, são países onde as mulheres elas têm que trabalhar, principalmente classe média baixa, C, D. Muitas vezes elas são a principal renda familiar da família. Então, além de cuidar dos filhos, elas têm que sair, trabalhar, ganhar, e muitas vezes elas são as donas da casa que realmente ganham dinheiro. Por diversas vezes o marido está desempregado ou não tem marido, e aí as mulheres têm mesmo que arregaçar a manga e correr atrás. Então, por isso, eu acho que a resposta para a pesquisa foi essa resposta. Por outro lado, a gente tem no Brasil movimentos femininos e não são movimentos contra homens, mas são movimentos a favor de mulher, visto Mulheres do Brasil, vistos Mulheres Excelentes. Tem vários movimentos que foram se formando ao longo dos anos que fala exatamente de empoderar a mulher. Hoje em dia eu não gosto muito de usar essa palavra, eu prefiro falar que a mulher é protagonista da sua vida, né? Então, a mulher é protagonista da sua vida de carreira, a mulher é protagonista da sua vida financeira, ela é protagonista da vida dela como mãe. Ela tem as escolhas dela e ela pode fazer as escolhas dela baseada no que é bom para ela e para a família dela. Existe também um movimento aí das mulheres estarem tentando explicar um pouco melhor para a família como é que é esse papel de liderança. Então, a gente tem visto muitas filhas e meninas bem novas já com essa visão, com essa diretriz de tenho que ter uma carreira, tenho que me sustentar, tenho que ganhar meu próprio dinheiro, que ao longo do tempo, né, foi se acostumando aqui no Brasil, que não é essa ainda a herança que a gente tem aqui, que a gente ainda tem, como no México, como em vários países da América Latina, a gente tem muito a herança machista do homem trabalhar, a mulher ficar em casa, cuidar dos filhos. Que nos últimos 30, 40 anos, isso mudou radicalmente. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, em Nova York, há 11 anos, onde trabalhei bastante no mercado financeiro. Tenho muitas amigas também que trabalham lá, que têm família. E lá as coisas começaram um pouco diferente. Então, quando eu mudei para lá, já foi um choque de ver as minhas amigas com filhos trabalhando até 2, 3 horas da manhã e ainda assim sendo mães. Então, elas paravam de trabalhar às 8 da noite, ficavam até 10h30 e levavam o trabalho para casa para continuar. E hoje, os filhos são super bem crescidos, super criados, não sentiram defasagem da mãe estar trabalhando, nada disso, muito pelo contrário, né?
tem experiências muito divertidas de crianças, resolvendo coisas enfim, de geladeira quebrar e eles resolverem o problema para os pais, então Que é uma independência, quer dizer, você trouxe, né, nessa relação entre essas três vertentes da liderança, a questão do protagonismo, que a gente, né, tenta usar outros sinônimos, porque é uma palavra que caiu no uso comum, então eu gosto de usar muito a palavra fortalecimento, né, você trouxe o empoderamento, o protagonismo, o fortalecimento, a própria questão da liberdade, de você ter acesso a mais conhecimento também, porque a hora que você dá, né, deixa esse espaço ele é tomado ele é adquirido, né, o espaço conquistado, e quando ele é conquistado, ele tem um valor maior. Agora, nessa questão da cultura machista e os números da pesquisa, quando a gente avalia, esse destaque, né, das brasileiras, a gente pode talvez chegar numa conclusão de que isso significa que as mulheres estão tendo mais acesso ao conhecimento do quanto elas são importantes nesse contexto familiar, e aí por conta disso se destacam? Porque a cultura machista ela é histórica, né, tanto no Brasil quanto no México, isso é muito forte. Eu estive em San Diego também no ano verdade. passado, na universidade, teve um painel só para discutir a cultura machista. Uhum. E foi muito forte como que isso se destacou ali entre os jovens da universidade. Então eu acredito também que tem essa questão como que a liderança, feminina, a liderança financeira, ela se destaca a hora que a mulher tem esse conhecimento do seu papel, né, que ela sabe que ela pode, de fato, assumir: "Eu que banco as contas", e não precisar jogar isso nas contas do marido, né. É, exatamente, Liz. Além disso, eu que banco as contas, eu acho que a mulher, a nova mulher, né, digamos assim, ela já vem com uma carga emocional de ser melhor que a mãe dela, né, porque Uhum. por muitas vezes, essas mães, essas avós, né, elas eram obrigadas a anuir as coisas, né, elas não conseguiam, responder e fazer todas as coisas que elas queriam, até porque, dentro do machismo a gente tem, a figura do homem controlando o dinheiro, né, então, a partir do momento em que a mulher vai para a faculdade, se forma, faz seus mestrados, seus doutorados, PhD, viaja pelo mundo, veja bem, hoje para a gente viajar é muito fácil, né. Você compra uma passagem, em 10 minutos na internet, faz o seu check-in, embarca e vai. Então, coisa que antigamente era muito diferente. Então, com todas as inovações, tecnologia, eu acho que a mulher, ela vem, mudando e essa independência financeira dela gera uma força Uhum. interna de que ela não precisa do marido anuir que ela pode ou não pode, ela simplesmente pode, Uhum. né. E aí é uma coisa é um novo momento que eu tenho visto com casais que eu faço, consultoria financeira, de como é que é essa composição financeira na vida familiar, né. Porque por Hum. diversas vezes, tem até exemplo de um casal, de médicos, né, aliás foram 2 casais, mas um dos casais, ela acabava trabalhando mais, ele trabalhava um pouco menos, porque até ele tinha uma questão de pesquisa maior, então o salário dela era maior. No entanto, quem geria, a vida financeira deles ainda era ele, né. Hum. Então, Você pegou num ponto interessante, Sheila, porque nessa mesma pesquisa do UBS, ela identificou que 93% das mulheres que delegam liderança financeira para os seus maridos no Brasil têm esse comportamento por acreditar que eles entendem mais desse assunto do que elas. Como você é consultora especialista nessa área, me fala, afinal de contas, quem entende mais de liderança financeira? É uma questão de gênero? eu não acho que é uma questão de gênero, eu acho que é uma questão de habitual, Uhum, né. Então os homens eram habituados a tomar todas as decisões da casa. uhum, Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, hoje nós temos dinheiro para viajar, para trocar um carro, para aplicar. E a mulher cabia, eventualmente, fazer as coisas da casa. Hoje em dia as coisas estão bastante diferentes, né. Primeiro que carro é uma questão de não preciso mais, uhum. né. E assim, várias outras coisas. Então eu acho que hoje em dia, as mulheres têm corrido atrás sim,
de estar conhecendo, de estar sabendo, de estar entendendo. A relação do dinheiro e da mulher tem uma interdependência aí que eu até me levou a estudar economia comportamental. Eu fui para Yale, há 4 anos atrás, fazer um curso, fui para a Duke também, para entender como é que esse comportamento da mulher com dinheiro, porque muitas vezes esse comportamento feminino gera uma culpa. Uhum. "Ai, eu fiquei com uma herança", ou "eu ganho mais", ou "eu, consegui guardar mais, e como é que eu faço? Meu marido não conseguiu guardar tanto". Puxa, que legal que você conseguiu guardar. Vamos trabalhar juntos, já que nós temos uma família, vamos unir força para que os nossos filhos possam fazer coisas legais. E como é que a gente faz isso? Juntos, né? Uhum, uhum. Não é porque eu ganho mais que o meu marido nesse momento que eu tenho que tomar uma decisão independente. Podemos tomar decisões juntas. Eu acho que isso é o crescimento, é um tá do lado do É o poder outro. com, né, e não o poder sobre. Eu falo bastante disso quando Isso, eu faço palestras de liderança, a diferença entre você ter um poder sobre o outro e um poder com o outro. Você descreveu agora a necessidade de você unir forças, porque principalmente na questão financeira é onde a gente mais tem embates, né, até falando em termos de família, de casal. Agora você contou que na época você contou pra mim, né, que na época que você trabalhou na Merrill Lynch, você era uma das poucas mulheres que trabalhavam no seu andar, na sua empresa. Como foi esse processo de se destacar no seu setor? então, era muito interessante, né, porque no dia a dia, você trabalhando num banco, como a Merrill Lynch, que é uma corretora, né, você está muito dentro do seu mundo, então você é o seu você faz o que você produz, né, então o Uhum. seu resultado depende só de você produzir. Então você tem que estudar, você tem que fazer os trades, você tem que brokeragem, você tem que fazer investimento, você tem que correr atrás de clientes, você tem que fazer tudo, né. E aí, você não tem muito tempo de ver quem são os seus pares. Num dia, eu cheguei numa reunião, eu trabalhava no 53º andar de um prédio em Midtown, em Nova York, e aí eu entro, né, na reunião, tal, e tinham 100 homens e tinham 4 ou 5 mulheres. E eu nunca tinha me apercebido, né, que eu era das poucas saias de lá. E aí quando você olha aquele universo, aquela coisa, e você no 53º andar de um prédio, numa sala repleta de homens discutindo investimentos, é muito interessante, porque você toma consciência de que, puxa vida, eu estou no topo, né, estou no topo do prédio de verdade, Uhum. né, e sou uma das poucas aqui. Eu era, naquele momento, ainda era a única brasileira no escritório de downtown tinham outras, mas naquele eu era a única. E discutir sobre investimentos com tantos homens, quer dizer, você tem que fazer valer a sua opinião, falar alto, mas não é gritar, né, é dizer com convicção o que você pensa. Uhum. E essa é uma das coisas, Elisa, que eu acho que é muito importante, para a liderança feminina. Não é rasgar sutiã, rasgar calcinha, falar alto. Eu acho que não é assim que a gente vai, levantar a nossa bandeira. Eu acho que é com conhecimento, eu Uhum. acho que é com leitura, eu acho que é com estudo, eu acho que é participando, de associações, de time, de lideranças, para a gente trocar, aprender e poder crescer. Porque eu sozinha não sou nada, Uhum. né. O importante, eu acho que também é uma coisa nova da nova década, é o coletivo, Uhum. né. Então, se nós podemos fazer por nós, por que que eu vou fazer só por mim, né? É. E eu acho que na parte financeira, o que precisa ainda são as pessoas tirarem essa coisa de ter vergonha de não conhecer e ir estudar, aprender, entender. E o que a gente faz dentro da nossa consultoria é simplesmente simplificar todas as siglas, todas as coisas difíceis que você vê. Por que que o dólar sobe na Europa, tem desemprego nos Estados Unidos, aí no Brasil tem um problema. Como é que eu consigo entender isso? Então é importante que a pessoa diga: "Bom, eu quero aprender e eu vou procurar alguém que possa me ensinar". Então, já que você tocou nesse aspecto, como que uma pessoa que não entende nada desse universo financeiro
Por onde ela pode começar? Bom, primeiro, ela tem que ver o que ela quer para a vida dela. Então, vou contar um caso aqui que eu gosto de usar os exemplos, né. Eu tinha uma estudante de medicina no último ano se formando e me mandou um pedido de consultoria, que ela ia se formar, que ela desejava nos próximos 6, 7 anos casar, e ela queria ter uma aposentadoria, queria ter um carro, queria ter um apartamento, então como ela poderia se planejar. E aí eu achei muito interessante, uma menina de 23 anos pensando em como ela ia se aposentar dali a 40, 50 anos, coisa que quando eu tinha 23 anos eu não pensei, Uhum, né. uhum. Então eu acho que hoje em dia, essas coisas são muito importantes. Então assim, quais são as suas necessidades, os seus desejos. E não traça um desejo para os próximos 5 anos, traça um desejo, qual é o seu sonho de realizar para a sua vida. Você sempre pode revisitar isso. E daí você vai ter um horizonte para entender: "Bom, eu não tenho tudo isso agora, eu quero ter apartamento, eu quero viajar, eu quero ter filhos, eu quero que meus filhos estudem fora". Obviamente que com 23, 30 anos você não tem tudo isso, mas você constrói a partir disso. E aí você sabe que você tem um percentual que normalmente a gente usa para o nosso custo de vida, Uhum. né, que é em torno de 30%, e 20% para supérfluos, enfim, ir ao cinema, viajar, não sei o quê, e a maior parte do dinheiro deveria ser guardado. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Uhum. Hoje em dia a vida está muito mais difícil. Mas a gente também tem a nova geração não querendo comprar apartamento, não querendo comprar carro, não querendo, possuir, né, ela quer compartilhar. Então vem aí um momento diferente também para a gente parar e pensar. Mas de qualquer maneira, o meu conselho para quem quer começar a poupar é que com R$ 30 você pode fazer um investimento. Você pode comprar um tesouro direto. Então, Hum. se você Uhum. ganha pouco e não consegue economizar muito, R$ 1 por dia dá R$ 30 no mês, né. Então você pode sim já fazer um investimento com isso nos bancos. E para quem ganha um pouco mais, você pode ir fazendo investimentos em fundos, DI, né, de referência de juros, para você não perder o poder de compra, até que você consiga juntar um Uhum. recurso, e aí fazer um investimento mais focado no que você precisa. Aí a gente já entra naquele cenário que a gente entende um pouquinho mais do assunto, quer dizer, a gente já falou de tesouro direto, de investimentos, de fundos. Qual que é esse cenário atual da economia na sua visão e o que você recomendaria, para quem já tem esse poder de liderança da sua vida financeira, qual direcionamento seguir? É uma pergunta fácil essa de Fácil, responder. porque não é o cenário financeiro e econômico atual, Brasil e mundial, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né. É interessante, né, porque a gente tem aí nos últimos, eu diria que desde o impeachment da Dilma, todo o governo de Temer e o pouco tempo de Bolsonaro, a gente tem no Brasil um risco que a gente chama de risco sistêmico. O que que é isso? É um risco político, muito mais do que um risco econômico, Hum. né. Então as diretrizes eram boas, porém toda a parte política fez com que a economia parasse, né. Chegou um momento que, ninguém comprava, ninguém vendia, todo mundo fechando, o número de desempregos enorme, né. Outro dia mesmo na televisão estavam mostrando, a prefeitura, né, de São Paulo abriu vagas e a quantidade de pessoas que tinham para as vagas. Então, o que eu acho é que enquanto a matéria da previdência não for aprovada, a gente está em compasso de espera. Foram feitos os roadshows fora do Brasil, nenhuma empresa internacional está vindo com muita garra para o Brasil, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Uhum. Além disso, politicamente, a gente tem a figura de um presidente, dos filhos dele, né, fazendo, tanta besteira ao mesmo tempo, né, falando coisas que não deveriam falar, e cada vez que fala alguma coisa, toda a parte econômica, que é muito bem sustentada pelo ministro Guedes, né, um cara de Chicago, que colocou pessoas interessantes para nos cargos como o BNDES, o Levi, enfim. Eh, ele não consegue fazer tudo.
né? Uhum, uhum. Então, eu acho que enquanto não sair a previdência, e eu acredito que ela vai sair, Sim. com cortes, sem cortes, ela vai sair, porque não tem um outro jeito das coisas acontecerem. E todo o mercado financeiro está apostando nisso. Então, neste momento, a minha sugestão é que as pessoas tenham liquidez, então coloquem em produtos de renda fixa referenciado, ou seja, os famosos pós-fixados, que eles acompanham a taxa de juros. Os juros sobe, o produto vai subir, os juros caem, vai cair, mas vai acompanhar os juros, ou Uhum. seja, você não perde o poder de compra com aquele dinheiro, ele sempre vai estar com a mesma taxa. E a hora que as medidas forem aprovadas, eu acho que a gente terá boas oportunidades para inflação, para pré-fixado eventualmente, para bolsa, né. Uhum. Então eu acho que aí a gente vai ter uma certeza maior de mercado e uma potencial entrada de capital externo, o que faz com que a economia se movimente, Uhum. né. Então, hoje em dia, para você ter uma ideia, por que que uma matriz de Coca-Cola ou de qualquer empresa dessas investiria no Brasil com esta bagunça toda, né? Não seria mais fácil investir num outro país do BRIC Uhum. que não está com tudo isso? Então, com relação a isso, eu acho que a gente ainda precisa dar uma esperada para as coisas acontecerem. E aí, nesse cenário, que é um cenário que a gente, como você trouxe, né, desde o impeachment da Dilma e eu que acompanho também, por outro lado, de alguns outros tipos de investimento, mais voltado ao mercado imobiliário, a gente vê sempre esse compasso de espera como você trouxe, né. Só que isso a gente já estamos nos estendendo aí para mais de 5 anos, né, entre o i Verdade. o anúncio, né, do impeachment e até, os dias de hoje. Qual que é a importância da independência financeira feminina, ainda mais num cenário como esse? É o que você disse, né, eles assim, e o que a gente sempre fala nas nossas reuniões, a independência financeira dá à mulher, eu acho que é o poder de escolha, né, do que ela quer fazer e como ela quer fazer. Além disso, eu acho que nós mulheres, a gente tem uma coisa de ser multitask, ou seja, o que que eu quero dizer com isso? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você está num cargo, eventualmente você foi desligada, e aí a mulher consegue imediatamente pensar em alguma outra coisa que ela precisa fazer para que a renda familiar não caia. Então, eventualmente, ela vai, dar uma aula particular, ela vai fazer brigadeiro, ela vai fazer bolo, ela vai, fazer mãe tourista, né. Uhum. Enfim, tem tantas ideias aí, né, que a gente pode pensar, mas eu acho que a mulher tem essa coisa de: "Bom, eu não estou neste emprego hoje, mas eu vou fazer qualquer outra coisa enquanto eu não acho uma reposição, para o cargo que eu tenho, para que eu possa manter a minha família". Então eu acho que essa independência financeira a mulher tem, e tem essa facilidade de adaptação. Eu acho que a gente acaba se adaptando melhor a ganhar menos, mas ter um ganho, do que eventualmente um homem, até por conta de todo o orgulho, de toda essa outra, forma deles terem sido criados de tem que ser o melhor, tem que ser o bom, tem que ser o chefe da família, Uhum, etc e tal, o uhum. provedor. Eu acho que a mulher conseguiu passar isso daí, né. Acho também que as coisas têm melhorado, eu tenho falado com muitas mulheres, assim, que foram muitas mulheres da minha faixa etária, assim, eu fui no teatro, eu vi que a minha faixa etária é 30 e 22, né. Fica mais leve, Ótimo. porque quando você fala 52, as pessoas falam: "Mas você tá assim com 52?". Então, tenho muitas amigas que elas acabaram, mudando a Hum, carreira. uhum. Então, todas eram do mercado financeiro e muitas, muitas mudaram suas carreiras, seus ganhos, e foram fazer coisas nesse momento que davam mais prazer. Então, dão dinheiro, mas não dão o que o mercado financeiro Te dá, é. oferece, Uhum, porém é mais feliz e tem mais tempo para a família. Então é uma troca, né, uhum. constantemente a troca.
mas é bastante interessante. Que tem tudo a ver com o que a gente trouxe de empoderamento, protagonismo, fortalecimento e liderança feminina. Algo, elas estão intimamente ligadas, né? A liderança financeira e a liderança feminina é algo que acho que nasce da mesma raiz ali. E então, falando agora de liderança feminina, e você é uma militante da liderança feminina também, porque nós estamos em alguns grupos juntas. Como que esse assunto surgiu na sua vida? Como que você começou a se envolver com esse assunto? Então, eu comecei a fazer um pouco dessa militância, movimento, quando eu mudei para Nova York. Eu conheci um grupo de executivas e eu mudei para lá em 2000. Em 2001 a gente teve a queda das torres e até um pouquinho antes da queda das torres, né, gêmeas, a gente fazia reunião uma vez por mês e a gente falava de trabalho, a gente falava de dificuldades, de oportunidades, enfim, a gente trocava. Depois de 2001, a gente teve uma amiga que ficou perdida há 3 dias. Ela trabalhava na Moody's e a gente não conseguiu achar ela por 3 dias e todo mundo ficou muito desesperada. E a gente resolveu que a gente ia fazer encontro sim, mas em vez de falar de trabalho, a gente ia se conhecer. E foi um ganho espetacular esse grupo, a gente tem até hoje, a gente é muito amiga. E a partir daí comecei a frequentar as mulheres da Goldman, né, que tinha um grupo de mulheres em Nova York que se reunia, mensalmente, bimestralmente, para a gente falar sobre, liderança mesmo. E quando eu voltei para o Brasil, em 2010, 2011, eu imediatamente em 2012 eu já entrei para as mulheres do Brasil. 2013 eu entrei para Mulheres do Brasil. Que era bem o começo do grupo, né? Bem o começo do Uhum. grupo. Uma grande amiga me levou, e aí, era logo o comecinho, então era pequeno, né, acho que a gente era em 200 na época, né, começou com 40, estava em 200, já era grande, Já agora era tem grande. mais de 20 Tem mil, mais de né. 20.000, é. Então, assim, eu acho que foi um trabalho maravilhoso. E no paralelo, eu comecei a trabalhar numa ONG, judaica chamada Namat Pioneiras, que protagoniza a mulher e a criança. Então eu acho que hoje em dia, falar de liderança feminina é uma coisa, assim, que você pega as meninas que a gente tem formado e está trazendo para os grupos, né, elas falam com uma propriedade que a gente levou muito tempo para falar, né. Uhum, uhum. E eu acho que é muito importante que a gente continue atuando, não contra os homens, né, mas a favor das mulheres. Uhum. Eu acho que, homem é muito importante, é muito bom, é muito divertido. Eu acho que a gente, como você disse, a gente tem que ser com, não em cima, nem É. embaixo, é junto, né. E eu acho que cada vez mais a gente tem que, trabalhar para isso, né. A liderança feminina, ela não é um movimento de sou contra o machismo, sou contra o cavalheirismo. Não, que delícia sair um homem abrir a porta do carro para você entrar. É um cavalheirismo, é gostoso. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, Uhum. né? Ou que a gente não possa ter os mesmos direitos. Isso só quer dizer que a pessoa é gentil. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco que ter domínio da sua vida financeira não significa também que você é melhor que o seu marido. Uhum, uhum. Significa apenas que nesse momento você está ganhando mais que o seu marido e que, portanto, você pode guardar mais para a vida em comum de vocês. Então, eu acho que qualquer liderança que seja, a gente tem que tomar muito cuidado para não aniquilar o outro, né? A gente tem que ir junto. Mas, nesse momento, eu acho que nós mulheres, a gente precisa se unir. A gente tem visto na televisão todos os dias, talvez porque tem sido mais divulgado pela mídia, casos de feminicídios, Sim. né. A gente tem que educar os filhos e as filhas Uhum. de saber, perceber quando está recebendo uma violência, né. Um tipo de assédio que são diversos, né, não é só assédio, não é só a violência da forma sexual, a violência física, a gente fez o curso com a Valéria Scaranzi, então assim, Isso, quais são os tipos de assédio que você não pode receber, né, que você tem que exatamente. saber aonde colocar realmente,
essa barreira e falar: "Não, aqui você não vai ultrapassar, esse espaço você não vai invadir", né. Exatamente. E acho que para o menino aprender que, assim, mesmo quando ele é criança, a menina não é boba nem burra não, É. né. Então eu acho que a gente precisa criar essa cultura de ela é diferente e eu sou diferente. Agora, não tem que xingar, não tem que rebaixar, nem de um lado e nem do outro, né. Então eu É. acho que, a gente precisa ainda educar, eu acho que educação ainda é o que vai gerar líderes no E nosso hoje em dia, futuro. falando do tema do aspecto financeiro, né, a educação financeira, ela hoje é acessível. Você tem hoje canais que falam sobre isso no YouTube, você tem podcasts que falam sobre isso, você tem diversas outras, ferramentas de você ter conhecimento, né, É. do financeiro, né, do lado financeiro, de você se instruir. Você teria algum canal, alguma leitura, algum veículo que você recomenda para quem quiser saber mais ou ter algum tipo de leitura ligada a esse aspecto, ligada a esse conhecimento do assunto das finanças, da economia? Então, eu acho que assim, para começar, as pessoas têm que ler jornal, né. Sim, Tem que entrar na internet, ler o jornal, porque é importante saber o que está acontecendo, né. e não Então só se informar pelas redes sociais, né? não só pelas redes sociais, que tem muito fake news, e nem Uhum, só por, canais de televisão, que muitas vezes são tendenciosos. é Então você verdade. quando você lê a notícia, você tem a sua opinião própria, então acho que é a Uhum. primeira coisa. Segunda coisa, tem meu canal, né, Isso. então eu tenho um site que é www.femaleconsulting.com.br, depois você Eu vou deixar escrito. deixa escrito no podcast. E tem muitas jornalistas que eu tenho visto hoje em dia, Elisa, que montaram seus canais Uhum. de YouTube, seus canais Tem website, Instagram. tem Instagram, etc e tal. Eu aconselharia as pessoas que querem, entender um pouco melhor de finanças, o melhor lugar para isso é você entrar na Planejar, né, que é um órgão que não custa nada, que oferece cursos, que está ligado à CVM, à Ambima, então que tem profissionais sérios e que oferecem consultorias financeiras gratuitas para quem precisar. Então eu acho que se você não quer contratar alguém, se você não pode, se você quer procurar, eu acho que é um bom caminho. Tem cursos online que são muito bons e que são gratuitos. As universidades também, e tem vários cursos, da GV, da USP, mesmo faculdades internacionais que oferecem cursos gratuitos. Então você pode procurar também online e fazer esses Os cursos. cursos online hoje em dia, eles têm uma qualidade muito boa, são Muito boa. acessíveis, você consegue fazer por qualquer lugar onde você esteja. Eu acho que essa é uma dica fundamental e Isso. importante para quem quiser conhecer mais sobre o tema. Quer dizer, a informação está aí, né, A informação está tá aí. aí. Você precisa É. usar a Uhum. informação a seu favor. Não adianta nada levar o burro até o É. lago e mandar beber a água se ele não tiver com sede, né. Então, a gente tem que ter curiosidade sempre para poder mover e para poder chegar onde a gente quer. E eu acho também uma coisa interessante, que tem muita mulher que reclama, 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 e não quer ser protagonista, não quer arregaçar Uhum. a manga e falar: "Bom, tá bom, não tá bom, o que eu posso fazer de diferente?". Então eu tenho atitude, eu acho que é a palavra fundamental, tanto para a liderança feminina quanto para a liderança feminina. Financeira. Financeira, quando enough is enough, né. Uhum, uhum. Então, eu acho que tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente tem que só que ter uma estratégia de onde a gente está e onde a gente quer chegar. Olha só, e foi assim que você começou falando do planejamento financeiro. Então, para a gente encerrar, que já está chegando agora nos nossos minutos finais, com base no que você tem acompanhado das suas clientes, dos seus atendimentos, o que você pode trazer, assim, de uma mensagem importante para essa liderança, financeira para as mulheres, né, o que que é importante? Porque a gente já conversou bastante sobre isso, tem a questão que eu acho que é fundamental de você ter transparência nessa relação, né, de você, tratar do assunto, tirar esse tabu que envolve a questão financeira, que se isso ainda tiver na sua vida, você não consegue lidar com problemas que eventualmente existem, mas o que você traz da sua experiência, pra realmente elevar e dar todo esse empowerment, esse empoderamento para a liderança financeira. Eu acho que
para ter a liderança financeira, para ter a liderança feminina, para ter a liderança de casa, né? E eu acho que com grupos de amigos também, a gente tem que ter brilho no olho. A gente tem que ter vontade, aquilo tem que dar um prazer para a gente. Eu tenho uma cliente minha que ela falava assim: será que não dá para ter um valor econômico cor-de-rosa para eu entender um pouquinho melhor? Aí eu falava assim: não, não, pelo amor de Deus, não tem que ter cor-de-rosa, tem que ter laranja, roxo, verde-limão, porque o que faz a gente ter a liderança e querer correr atrás e procurar o novo diferente, é a gente ter o interesse, é a gente querer saber, é a gente querer entender. Eu, num momento de crise em Nova York, quando em 2007 o mercado despencou, a Merrill Lynch quase quebrou, eu fui fazer um curso de styling, né? Porque eu falava assim, eu preciso pensar em outras coisas. E aí eu fiquei tão enlouquecida que eu li um livro inteiro de uma aula para outra para conseguir entender o que a mulher estava falando. E eu cheguei na aula seguinte, eu podia dar aula junto com a mulher, com a professora, né? E aí eu entendi que eu estava num nível de aceleração muito maior do que eu deveria estar. Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de informação que a gente quer buscar, como a gente vai buscar, e não esquecer que a gente, de novo, vive em comunidade, no coletivo, que não adianta nada eu ser líder sozinha se eu não tiver quem me acompanhe. Então, eu acho que o mais importante hoje em dia é fazer grupo, é entender, é procurar, é ir fazer consultoria, ir fazer curso. Eu acho que muito mais sempre no nós do que no eu, Nossa, né? fundamental. E você falou de liderança comunitária, né? Então, a minha próxima convidada, quero que seja a Miriam Wasserman para falar de liderança comunitária, fazer um convite aqui ao vivo, online. E eu acho que você trouxe elementos tão importantes, porque a gente fica muito, então o que eu preciso para liderança financeira? Eu preciso tradar, eu preciso. Não, eu preciso ter brilho no olho, vontade, conhecimento, calma para chegar lá. Né? Quer dizer, não querer já sair fazendo e ganhando, e esse mercado de ações, quando você começa a se envolver, ele te consome, né? Ele vicia. É, ele Então você tem que vicia. tomar E também. você precisa lembrar que você É, precisa guardar dinheiro, sim. né? Que tudo isso não dá para fazer se a gente não poupar. E poupar eu não estou falando de poupança, eu estou falando de guardar mesmo, de ter reservas. Sim. Porque a gente não sabe o que a vida nos reserva. É. Então, hoje está tudo bem, a gente tem 20, 30, 40 anos, e daqui a pouco a gente tem 70, 80. E Então, todas nós vamos chegar, né? Porque a cada dia a mais a é, nossa expectativa de vida aumenta e a reforma da Previdência está aí para nos causar, né, esse tipo de discussão. Então a gente exatamente. tem que entender como que é a importância de você ter essa reserva, pensando, né, que você vai viver bastante tempo. Exatamente. E pensando que os 60 são os novos 80, né? É, Então que a gente, é verdade. antigamente as pessoas se É verdade. aposentavam quando chegava a 60, 65, hoje em dia isso não é verdade, né? Então ainda aos 60 você ainda está produzindo, você ainda tem como guardar dinheiro, né? Para sua aposentadoria aos 80, Bom, tem 90. uma minha tia, ela fala assim: "Quem guarda tem". É. Acho que é isso. Não é verdade? Adorei, obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Obrigada, Sheila, então falou com a gente Prazer. sobre liderança feminina e liderança financeira. Espero vocês no próximo Vieses. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei este projeto pautado no tripé: fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida, e eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me escreva. Até o próximo Vieses!